Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Naila, eu sou voluntária do time de reportagem do Canto Cidadão e hoje eu vou conversar com a Ive Ribeiro. Tudo bem, Ive? Tudo bem, prazer estar aqui conversando com vocês e vamos lá para contar um pouquinho de uma parceria que acontece já há mais de um ano. Então, a Ive, ela é analista de eventos no Instituto Velho Amigo, que é uma organização sem fins lucrativos que beneficia idosos por meio de programas de assistência junto a instituições de longa permanência, certo? Você poderia Isso. falar um pouco mais para a gente sobre o Instituto, Ive? Claro, o Instituto tem 22 anos de trajetória e ao longo desse período a gente conseguiu trabalhar aí, em média de 15 mil idosos, né, ao longo de toda essa trajetória. Anualmente a gente trabalha em média de 1.000 a 1.500 idosos que são atendidos diretamente ou então indiretamente com as nossas linhas de trabalho. Nós trabalhamos com os núcleos, com o núcleo de Heliópolis e também com instituições que têm o nosso apoio, né? São instituições de longa permanência ou também de centros de acolhida para os idosos. Então, nossos olhares são voltados para essas duas vertentes e atuamos também, né, na capacitação desses profissionais que trabalham nas instituições. Então, além do cuidado com o idoso, a gente também entende que precisa cuidar de quem cuida dos idosos. Esse é um pouquinho aí do que a gente faz. É muito legal, né? E sobre a parceria assim, com o Canto Cidadão, como é que surgiu essa oportunidade, como é que surgiu essa parceria entre os dois institutos? É muito engraçado porque no meio de um caos da pandemia, a gente viu que pessoas começaram a unir forças, né? O Felipe Melo, ele conhece uma das nossas fundadoras, que é a Regina Elô, e eles trocaram contatos e passaram para mim, e eu comecei a conversar diretamente com o Felipe, pensando, né, no que a gente poderia ofertar para os idosos que estavam sozinhos, que estavam sem nenhum contato com familiares, amigos, e o Felipe trouxe, né, essa proposta divertida, engraçada, de conversar com os idosos de uma forma leve, que trabalharia muito a parte de saúde mental dos idosos, também a parte cognitiva, às vezes até a parte física, motora. Então, surgiu daí com essa ideia de que a pandemia não parasse as nossas atividades. Então, a gente uniu forças para fazer um trabalho muito bonito. E é engraçado, né, como uma situação tão ruim como a pandemia conseguiu unir as pessoas para coisas boas também, né? Não só saíram coisas ruins de toda que a gente está vivendo. Sim, já falei para o Felipe, acabando a pandemia, a gente continua lado a lado. E como é que foi essa recepção? Né? Como é que foi essa recepção, assim, do Velho Amigo com o Canto Cidadão nesse formato virtual? Teve alguma dificuldade? Dificuldade não, né? Acho que assim, né? Todo mundo estava tentando se adaptar a essa questão do virtual, de como que ficaria horas no computador, de como falaria com pessoas de outros lugares. Então, foi um processo de adaptação. E dentro das instituições, a gente não sentiu uma barreira em relação aos idosos terem essa comunicação virtual, mas sim em relação à parte estrutural. Então, a internet que falhava um pouco, aí ficava o idoso meio, o que aconteceu? Nunca vi isso. Então, foi muito bacana quando a gente sinalizava isso para os voluntários, e até mesmo entre eles, durante os encontros, era engraçado, né? Vamos fazer, então, a pose de travar. Aí todo mundo fazia várias caretas, e os idosos voltavam nesse momento. E aí ficava mais divertido para eles, e aos pouquinhos eles foram incluídos, né, nesse mundo digital. Então, é até engraçado que a gente tem um idoso que ele fala muito, não, peraí que tá cortando o som para mim. Então, ele já entendeu que isso é alguma coisa que acontece e que ele tem que esperar, como a gente espera, sem bater aquele pânico ou aquele medo de que, olha, tá estragando, tá destruindo alguma coisa, né? Então, foi um processo de adaptação, mas que foi solucionado depois. Muito legal, porque eu pensei justamente nisso, né? Os idosos, eles têm mais dificuldade com a tecnologia, com entender o que está acontecendo ali. E é bem legal, além deles
estarem tendo esse envolvimento com as ações do canto, eles ainda têm esse ensinamento da tecnologia, né? Eles têm esse contato. Sim, foi muito bacana essa inclusão digital com eles. Agora, você conseguiu perceber algum benefício já dessas ações do canto aí no Instituto? Sim. Sim. A gente tem alguns lares que eles ficam ansiosos esperando a visita. Eles são muito divertidos e gostam, né, desse bate-papo. Esse bate-papo traz leveza, traz essa ansiedade boa para o idoso de, nossa, amanhã eu tenho alguma coisa para fazer, amanhã eu tenho com quem falar, e também essa parte de desenvolvimento do próprio idoso, né? A gente tinha alguns idosos que, por conta de não receber visita, por conta de não ter mais contato com familiares e tudo, a gente via que estava abatido, né, que estava entristecido, mas aos pouquinhos ele foi vendo outros lados, fazendo novos laços. Então, de positivo, além dessa parte de ter um momento social diferente do que ele já tinha, também o desenvolvimento dele, então, de conversar com pessoas diferentes, conversar sobre assuntos contínuos, né, essa parte cognitiva também foi trabalhada. Aos pouquinhos a gente foi incluindo, por exemplo, a ginástica dos dedos com os idosos, uma coisa tão simples, mas é um movimento para ele. O levantar o braço, abaixar o braço, olhar para o pé, certos movimentos para eles que têm certas limitações, trouxeram muitos benefícios. Então, também a gente vê esse lado, né, de diferença do idoso estar feliz e estar se desenvolvendo. Para quem convive com o idoso sabe, né, como eles são, assim, carentes de conversa. Você precisa dar atenção, precisam disso, né? Todo mundo precisa, mas é que os idosos geralmente são deixados de lado, assim, um pouco, né, pelas pessoas. E essa interação é muito importante para eles. Sim, é muito importante. Você tem alguma história, assim, que você queira compartilhar? Alguma coisa curiosa que já tenha acontecido entre o Canto Cidadão e o Instituto, o Velho Amigo? Olha, tem um idoso que ele faz parte de uma instituição que começou também, logo que a gente fez a parceria, se não me engano, foi a segunda casa que participou, e era um idoso que ele sempre está de chapéu, e ele gosta muito de mexer com planta, e ele era muito tímido, ele tem um probleminha na fala, então ele tinha vergonha de conversar com outras pessoas que não sabia, ou então, quando ele falava, ele se sentia na obrigação de, tenho que justificar que eu não falo direito, então ele preferia não conversar. E, através das atividades do canto semanais, ele foi quebrando essa timidez, essa vergonha de, eu não tenho problema em falar. Eu posso falar mesmo com as minhas limitações e com os meus erros. E foi muito visível, assim, a transformação desse idoso, de hoje ele conversar, hoje ele fazer pergunta, assim, no meio do bate-papo entre os voluntários, assim, mas você gosta disso? Deixa eu te ensinar, então, sobre a planta, não sei o quê. Tem que regar assim, tem que cultivar assim. Então, ele se abriu. E isso eu acho que é uma das histórias mais gostosas de se ver, de que teve impactos positivos, realmente, em meio à pandemia, em meio desse caos, em meio ao medo, mas a transformação de um idoso. Então, hoje a gente considera que esse idoso tem mais qualidade de vida, hoje ele quebrou a barreira de falar. Então, essa eu acho que é uma das maiores histórias para mim. É incrível esse trabalho, né? É um trabalho maravilhoso, realmente. Ive, eu gostaria de te agradecer pela participação aqui no canal do Canto Cidadão. Muito obrigada pelo seu tempo, parabéns pelo trabalho, obrigada aí pelas palavras. Eu deixo aqui aberto se você quiser deixar algum recado, falar alguma coisa. Palavras. Nós aqui do Velho Amigo também agradecemos vocês, né, por essa parceria, veio em boa hora. E espero que a gente continue trabalhando cada vez mais, né? A gente hoje trabalha com idosos que são lúcidos, estamos com o desafio de trabalhar com idosos que têm outras limitações, mas que também têm sentido esse carinho e esse cuidado, e também entendendo, né, que a pandemia não é um problema, mas que temos outras coisas para se olhar, né? Não só o problema, não só as dificuldades, mas que de forma divertida, de forma leve, a gente também consegue conversar e conhecer outras pessoas.
Então, fica também do nosso lado a nossa gratidão pela essa linda parceria e que, como falei anteriormente, né, para o Felipe, a gente continua de mãos juntas para que a gente continue fazendo esse trabalho e, quem sabe, logo, logo presencial. Muito obrigada, Ivy, novamente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.